eleições 2018. Percebemos que essas eleições foram muito marcadas pela influência das redes sociais. Para falar sobre esse assunto, o Digitais entrevista hoje o professor da PUC Campinas, Tarcísio Torres, que tem doutorado em artes visuais. Obrigada pela presença, professor. Bom, as pessoas cada vez mais veem o que elas pensam nas redes sociais e nas eleições não foi diferente. Como que faz para essas propagandas dirigidas chegarem até o público? Olha, isso tem dois caminhos, né? Primeiro é incentivo, né? Através de impulsionamento nas redes sociais, isso se faz através de um investimento direto do candidato, né? Mas o que a gente percebeu muito nessas eleições é uma coisa um pouco orgânica, né? Que fugiu do controle, assim, de pensar a campanha organizada do ponto de vista de investimento mesmo, né? Então teve muita viralização, muita fake news, né? Que eu acho que é uma coisa ainda a ser pensada e discutida sobre essa eleição. E tem também a questão do algoritmo, como que funciona? Tem, então, acho que a questão das bolhas vai um pouco por aí, né? Porque as pessoas vão sendo entendidas pelo algoritmo a partir das coisas que elas gostam, né? E aí as coisas são apresentadas para elas têm a ver com esse gosto. Então, em pouco tempo, e não precisa muita coisa, a partir de 30 likes de coisas que você tem interesse, o algoritmo vai te compreendendo, né? E aí, lá pelas tantas, você é apresentado só a coisas que te interessam, né? E nesse sentido, a política faz parte. E para as campanhas eleitorais, qual que é o custo das propagandas nas redes sociais? Tem que gastar com produção, espaço de divulgação? Essa coisa do custo é interessante, né? Porque essa eleição, diferentemente das outras, ficou muito claro que o gasto extremo com propaganda tradicional, que envolve produção, né? Que envolve meios tradicionais de divulgação, não funcionou, né? O maior fracasso que a gente teve na campanha foi a campanha do Alckmin, né? Que teve o maior investimento. Então, o que a gente tem percebido é que coisas um pouco mais realistas, né, mais amadoras, lives, por exemplo, que tem custo zero, né, acabam tendo maior influência, né, principalmente nesse público que acabou se direcionando para um candidato em específico, né. Uhum. E quais são os perigos das bolhas formadas pelas redes sociais nesse período de eleição? A bolha é criar uma realidade paralela, né, de um lado, tanto de um lado quanto do outro, né, e aí, para além disso, você começa a incentivar determinados tipos de comportamento que eu acho bastante complicados. Um deles é a questão do ódio, e o que eu acho que é mais complicado ainda, você ter determinados tipos de demandas reprimidas que envolvem um pouco esse tipo de coisa, né? Coisas que de repente o cidadão sempre achou errado, agora ele está se dando o direito, né? Porque existe uma força política por trás disso, de manifestar esses seus preconceitos. Bom, professor, agora que a gente está no segundo turno e só tem 2 projetos, como que fica? Como que isso se reflete nas redes sociais? Eu acho que essa questão é muito boa, né? Porque começa a se discutir o que é um projeto, né? Porque a gente tem visto uma eleição dividida entre uma ideia de direita e esquerda, e não sei se as pessoas têm muito essa direção de direita e esquerda, sendo a esquerda ligada a uma coisa mais estatal e a direita para uma coisa mais liberal. Você tem pessoas que, na verdade, estão defendendo coisas que têm a ver com uma coisa e com a outra, né? Opiniões conservadoras sendo estatistas. Isso não faz muito sentido do ponto de vista da ciência política. E para além disso, eu acho que tem uma coisa de discutir projeto. O que é isso, né? Eu acho que com essa questão toda, eu acho que tem uma coisa muito complicada nas redes sociais, e a bolha, e o algoritmo, e são pequenos fragmentos de comunicação. Isso vai para uma questão emotiva, né? Quando você junta emoção com política, isso nunca deu muito certo, né? Então, eu não sei se é bem um projeto que as pessoas estão discutindo ou se é uma ideia. Quando você usa, por exemplo, a palavra mito para descrever um dos candidatos, isso já mostra, né, que não é uma questão de projeto, é uma questão de uma ideia, um ideal, uma coisa meio fantasiosa, né, fantástica, que eu acho que é bastante complicado em termos de democracia. E que aumenta cada vez mais nas redes sociais, né? Sim. Bom, professor, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, estamos aqui sempre que vocês precisarem. O Digitais com você na hora do voto.